Então, muito bem, pessoal. A partir desse momento, vamos iniciar aí o nosso treinamento modo reprodutivo dentro do Procriário. Para a gente poder falar de reprodução dentro do Procriário, vou fazer um combinado com vocês. No final, a gente vai reservar um tempo para tirar dúvidas, porque o assunto reprodução ele é um assunto muito abrangente. Então, a gente abre um tira-dúvida no final. Assim, nós vamos correr aqui para cumprir com o combinado com vocês dentro do prazo estabelecido lá no convite. No final, aquelas pessoas que tiveram tempo mais, fica com a gente para tirar dúvida, apresentar algum caso mais customizado, alguma coisa mais desenhada dentro da sua realidade, beleza? E aqueles que têm uma agenda mais apertada, que têm que cumprir com algum outro compromisso, ficam liberados para ir fazer isso, beleza? Então, à medida que eu fui falando, se você for tendo alguma dúvida, a sugestão é, anotem isso, deixe documentado, pode deixar aqui no chat, tem um chat na nossa chamada, deixa documentado a sua dúvida, beleza? No final, quando a gente abrir o Tira Dúvida, a gente vai puxando aquelas dúvidas que vocês apresentaram, a gente volta na tela e trata aquela situação, tudo bem? Então, sugestão, a gente anota as dúvidas e deixa para aquele momento para a gente tratar todas elas, beleza? Ou pelo menos a maioria delas de acordo com o tempo. Deixa eu receber mais uma pessoa que chegou aqui na chamada. Me confirma, por favor. A tela está chegando, todo mundo está vendo a minha tela compartilhada. Se alguém não tiver, me dá um feedback. Está claro aí para todo mundo? O Iago está com a gente aqui, ele monitora isso para a gente também, viu, Iago? Qualquer dúvida aí, se a tela congelar, coisa do tipo, me dá um feedback aqui. Então, vamos lá, pessoal. Então, ó, dúvidas, vocês vão catalogando, a gente pode tratar isso no final, beleza? Qual que é a proposta desse treinamento? Dentro do Procriário, nós temos aqui módulo rebanho, um menu que trata especificamente das reproduções. Então, a ideia é apresentar para vocês, dentro da proposta já documentada no software, ok? Já está bem desenhado o processo no software, para vocês conseguirem fazer de acordo com a nossa realidade de hoje. Por que eu falo de acordo com a realidade de hoje? Talvez o manejo reprodutivo é uma das coisas mais dinâmicas que a gente tem, é um processo muito dinâmico. Então, baseado no feedback, na contribuição, na sinalização de mercado, a gente pode ir ajustando isso e pontuando alguns recursos de acordo com o que a demanda vai aparecendo. Então, a ideia, do jeito que está hoje, que vocês possam utilizar na totalidade da proposta, beleza? Mais uma pessoa chegando no treinamento, vamos receber aqui. Então, vamos lá. Para a gente falar de reprodução, o pontapé inicial, o princípio fundamental, é que vocês tenham passado pelos parâmetros. Os parâmetros, ele é o seu parceiro para você funcionar isso aqui direito. Onde que ficam localizados os parâmetros? Na abertura principal, quando você entra aqui, ó, você chega numa tela igual a essa, a nossa estrutura tem 4 propriedades. Talvez a de vocês tem uma, tem 2 ou até mais. Então, você vai escolher a fazenda que você vai trabalhar, no nosso caso aqui é a fazenda Procriário, clica em edição, vai aqui em parâmetros. Os parâmetros é o local que você tem para criar uma parceria com o software. Assim você ensina o software a se adaptar à sua realidade, não somente você ter que se adaptar ao software. Então, por exemplo, a hora que você quer ser avisado que está vencendo um diagnóstico, a hora que está para parir uma matriz, então você vai definir isso na duração do parto, né, o tempo de extensão em dias da duração daquele parto, o tempo também de extensão em dias da aproximação de um diagnóstico. Assim, quando você insemina as matrizes, o próprio sistema lembra para você que está na hora de chamar o veterinário para fazer diagnóstico, que venceu, alcançamos aquele parâmetro e o relatório vai funcionar de acordo com a sua realidade. Esses avisos você pode ter para aproximação de parto, para aptidão reprodutiva das matrizes. Por exemplo, uma fêmea que nasce aí. Quando ela está apta à reprodução? Controlar uma, perfeito, mas controlar uma população inteira você pode se perder. Então, você estabelece um acordo com o software e ele lembra para você que a matriz atingiu peso ou idade para estar apta à reprodução. Onde que você vai interferir nisso? Dentro dos parâmetros. E você tem aqui, desde parâmetros de duração da lactação, da aproximação do parto, da aproximação do diagnóstico. Então, vale a pena passar aqui, a gente tem talvez um investimento de 2 a 5 minutos para criar essa parceria, estabelecer os prazos e validades que funcionam dentro do seu negócio. Assim você ajusta o software à sua realidade. Então, primeiro importante passo para a reprodução funcionar redondo no seu software. Passa nos parâmetros e customiza de acordo com a sua realidade.
Parâmetros definidos, vamos entrar dentro da propriedade, que ela agora está preparada para funcionar de acordo com suas regras e seus prazos. Chegando aqui dentro do sistema, você vai ver que o sistema ele tem seu menu, né, lateral, então vai ter aqui verticalizado o seu menu. O recurso de reprodução, como a gente vai trabalhar com rebanho, fica dentro do módulo rebanho, então clique em rebanho e ele abre todas as opções. Para ajudar a simplificar e entender melhor esse menu, você vai ver aqui. A gente cria alguns temas para agrupar as informações. Então, por exemplo, você tem aqui os agrupamentos de cadastro, infraestrutura básica de informação, a parte de pastagem, onde você vai criar os locais, mapas para aquela pessoa que tem esse recurso, listagem dos animais, peso, olha só, peso, reprodução e controle leiteiro são manejos. Por que eles estão para fora desse menu manejo? Porque são as rotinas, a coisa mais corriqueira da propriedade. Então, eles ficam para fora para ajudar na sua localização. Os demais manejos, a parte de baixas, alimentação, saúde animal, desmame, etc., fica dentro de manejo. Os três principais coloca para fora para facilitar a sua localização. Entendido os menus, então você vai ver que, para trabalhar a reprodução, você vai entrar dentro de rebanho, localizar aqui o agrupamento das informações reprodutivas. Você vai reparar, ó, tem essa setinha, quer dizer que tem mais informações contidas ali dentro. Dentro da reprodução, você tem aqui cadastro de sêmen, embriões. Oh, desculpa, eu baixei a mão de uma pessoa. Quem levantou a mão e quer passar uma contribuição desde já? Então, acredito que foi por engano. Voltamos para o treinamento. Lembrando, pessoal, para quem chegou depois, a gente vai deixar um tempo no final para tirar dúvidas. Então, você pode anotar suas dúvidas. No final, a gente vai fazer uma tratativa, um agrupamento de todas essas informações e tratar tudo de uma só vez, tira dúvida. Por que isso? Aquelas pessoas que estão a agenda mais apertada, vai cumprir sua agenda. Quem puder e tiver um tempo mais livre, fica com a gente para esse tira dúvida, beleza? Então, continuando aqui o raciocínio, informações reprodutivas dentro do módulo rebanho, no agrupamento de reprodução, você vai ter todas as suas informações reprodutivas lançadas ali. Ou melhor, listadas ali. Todos os recursos estão listados aqui. Para a gente começar a fazer a parte de reprodução, eu vou pegar na ordem do menu. Então, você tem aqui, onde você vai cadastrar sêmen-embriões para você usar nos seus processos de inseminação, monta-pasto, IATF, coberturas e inseminações, registro dos diagnósticos, registro dos partos, abortos e exames andrológicos. Então, vamos ao primeiro. Sêmen e embriões. Quando você vai usar esse recurso aqui? Esse recurso, toda vez que você for numa central de sêmen, comprar sêmen, comprar embriões, você vai criar o seu estoque, vai ter lá o seu botijão, a sua caneca, você vai criar o seu estoque de forma prévia para usar nos processos reprodutivos depois. Assim, o sistema consegue associar esse lançamento àquela matriz, montar a sua genealogia, ok? Então, o animal que vai nascer já nasce com a genealogia montada. Por isso é importante fazer esse cadastro prévio. Como é que você faz isso? Você vai ver que, ó, dentro de reprodução, vamos entrar aqui semi-embriões. Você pode vir criando essa grade de forma linear. Então, primeiro cria o botijão, põe um nome para ele, cria a caneca, põe um nome para ele. Mas se você vier direto em sêmen, você tem a condição de fazer isso no ato do lançamento do sêmen. Então, por exemplo, eu já tenho alguns sêmenes aqui cadastrados, alguns já estão até dobrados, que é a segunda remessa eu compro aquele sêmen, e tem um princípio básico de funcionamento aqui que eu já vou estabelecer com vocês. Essa regra a gente acompanhar em todos os menus do software. Só uma observação, pessoal. Talvez você não estava bem no início do nosso treinamento. Quem estiver acompanhando, enquanto eu estiver compartilhando a tela, eu vou pedir a gentileza de você mutar o seu microfone. Quando você quiser fazer uma contribuição, você desmuta e faça a sua contribuição, ou no final do Tira Dúvida você põe a sua participação. Por quê? Se você deixar o seu microfone habilitado, o ruído entra na sala e gera um desconforto. Então, por exemplo, abertura de gaveta, às vezes você está na fazenda, ou algum animal, ou algum vento, ou coisa do tipo, entra na sala e pode gerar um desconforto. Então, por gentileza, vocês que estão participando, mutam o microfone para não gerar esse ruído interno na sala. Por gentileza. Obrigado. Ainda tem um ruído na sala aí, alguém.
Beleza, pessoal. Resolvi pelo lado de cá para não gerar esse desconforto auditivo para a gente. Então, vamos lá. A regra que eu quero criar com vocês aqui. Você vai ver que ao longo de todas as telas que a gente passar, você tem um botão azul para inserir dados e um botão vermelho para apagar. Então, para apagar o dado que você não quer mais, é só selecionar aquela informação, clicar em apagar. Observe, a extração de dados, o sistema coloca uma dupla camada de proteção. Apagar animais, apagar qualquer tipo de informação que fala, olha, tem certeza que quer fazer isso? Se você falar que tem certeza de apagar, essa informação já era, ela se perde em definitivo, ok? Então, ao apagar a informação, tenha certeza que realmente quer fazer. Para inserir um novo sêmen, clica no botão novo. Você vai colocar o animal doador, simples, escolha o animal doador, escolha a caneca. Se você cadastrou de forma linear, de forma prévia, o botijão, a caneca, é só escolher aqui. Se não cadastrou, chegou nesse momento aqui, eu fui direto no sêmen, esqueci de cadastrar de forma prévia a caneca e o botijão. Não tem problema, você clica nesse botão mais e cadastra na hora. Então, você vai ter o registro do botijão, da caneca e também daquele sêmen em um momento só. Fez isso, você salvou, você já vai conseguir ter o estoque de sêmen listado aqui para gente. Toda vez que tiver movimentação daquele sêmen, vou abrir um aqui qualquer para a gente ver, você pode registrar a movimentação de entrada e de saída. Se você usar esse sêmen em um processo reprodutivo, essa movimentação é criada automaticamente. Então, o que você tem que saber aqui em sêmen? Que é bom fazer um cadastro prévio antes de usar no processo reprodutivo, ok? A movimentação, por exemplo, alguém te pede alguma dose emprestada, uma doação, você quer entregar isso para fazer um combinado com algum outro parceiro. Se for uma extração mecânica, você gera a movimentação de entrada ou de saída. Se for utilizado na reprodução, essa baixa é dada automaticamente, não precisa de fazer isso, beleza? Outra coisa importante que vocês têm que saber aqui em sêmen. Na hora de cadastrar o animal doador do sêmen, se esse animal é um animal externo à sua propriedade, você pode cadastrar ele antes como um animal externo. O que é um animal externo? É um animal que tem link reprodutivo, genealógico no seu rebanho, mas ele não está fisicamente dentro da propriedade. Você pode fazer isso de forma prévia na listagem dos animais, entra na listagem dos animais, novo animal, cadastra esse animal como um animal externo. Então você pode vir aqui e pôr o touro X. A informação obrigatória seria o identificador desse animal, como obrigatório, o resto tudo é opcional, mas você pode enriquecer formulário para ter relatórios depois. O que é vital aqui que você não pode deixar passar? Ao cadastrar um animal, se ele for um animal externo ao seu rebanho, você tem que passar aqui e informar isso para o software, que ele não está fisicamente lá, ele é somente uma contribuição virtual para link genealógico. Então, pertence ao rebanho? Não. Isso daqui feito, a gente está alinhado ao processo que o sistema obedece para criar genealogia. Assim que você salvar, esse animal está apto a ser escolhido como doador de sêmen. A mesma lógica vale para uma vaca doadora de embrião. A diferença é que no embrião, você tem que informar o macho e a fêmea que contribuíram para a formação daquele embrião. Vamos voltar direto na tela para a gente ver na tela. Então, rebanho agrupado em reprodução, estamos falando de sêmen e embrião, especificamente na tela de sêmen. Então, uma vez que você clicou no botão novo, preencheu as informações de caneca, quem é o doador. Se chegar nessa tela aqui também, você não colocou o doador, esse botão azul, toda vez que você identificar esse botão azul em qualquer campo do software, significa se você não fez a informação como infraestrutura de dados, você pode chegar aqui e colocar no ato do seu lançamento. Isso vai garantir para você muita ciclicidade de uso no software, ok? A mesma regra vale para a caneca. Então, animal cadastrado, você já tem o sêmen cadastrado. Vamos voltar aqui dentro de rebanho, ainda dentro de semi-embriões, vamos agora a embriões. O embrião, pessoal, ele segue exatamente a mesma regra. O que muda para o embrião? Que no embrião, você não só vai informar o macho, como vai informar a fêmea. Se a fêmea for um animal externo, você vai fazer o mesmo processo. Então, você vem aqui, cadastra a fêmea como externo, cadastra o macho como externo, informa que esses dois, eles contribuíram para o registro daquele embrião. Assim, quando montar a genealogia dos animais será montada com os doadores, ok? Então, primeiro,
registro dentro de reprodução, semi-embriões, nós já matamos. O ideal é que se faça uma infraestrutura de informação, forma prévia. Quando você for usar no processo, está liquidada essa informação. Vamos avançar aqui, então. Ainda dentro de reprodução, nós temos aqui a monta-pasto. Segundo tópico da nossa reprodução, monta-pasto. O que seria a monta-pasto? Se a gente pudesse reduzir isso aqui de forma mais prática possível. Monta-pasto é aquele procedimento que alguns fazendeiros ainda fazem, dependendo da necessidade que você tem, da dinâmica, do proposta final do processo reprodutivo, você ainda faz assim, que nada mais é que escolher uma população de fêmeas e soltar com o macho ou os machos. Então, eu vou fazer um processo mais aberto, mais espontâneo, mais livre. Eu solto a fêmea no pasto ou as fêmeas com a população de animais. Se for esse o modelo, como é que você estrutura esse processo? Você vai entrar aqui em reproduções, vai no monta-pasto, igual eu fiz aqui. Clicou em monta-pasto, lembra? O botão vermelho apaga, o botão azul insere. Clico no botão azul. Vou definir a temporada que vai durar, a data A até a data B que vai durar esse processo. Então, eu venho aqui, por exemplo, vou iniciar um processo hoje, ele vai até meados ou início do mês que vem. Então, você defina essa data. Esse período está estabelecido. Você pode pôr uma observação. Último processo de 2025, por exemplo. Quais são as matrizes ou a matriz que vai participar? Você pode pôr o animal separado por vírgula, é uma forma. Filtrar por raça, combinar qualquer filtro desse aqui, ou simplesmente listar os animais e escolher na listagem que foi criada. Dentro do filtro, vale destacar, os filtros, eles costumam oferecer para você algumas combinações baseado no parâmetro. Lembra lá no parâmetro? Quais são as fêmeas que são aptas a cobrir? Você pode definir isso com idade e peso. Se você definir e falar que você quer somente animais aptos, ele vai levar em consideração animais que atingiram a idade, peso ou dias de pós-parto, conforme o parâmetro. Então, por isso que o parâmetro é o pontapé inicial para a gestão reprodutiva dentro do sistema. Então, eu escolhi das minhas matrizes, destacada essa observação, eu vou adicionar algumas matrizes na minha lista. Essas matrizes agora estão participando de uma estação de reprodução do tipo monta a pasto, soltura livre. Eu posso escolher o macho ou os machos que vão contribuir com esse processo. A regra para selecionar é a mesma das matrizes. Você pode pôr animal, vírgula, ou listar todos os machos que você tem e escolher a dedo aqueles animais que estão sendo soltos ali dentro do pasto com as matrizes. Assim que você fizer isso, e soltar as matrizes, ou melhor, assim que você fizer isso e salvar o processo, significa que você está soltando as matrizes junto com esses touros. É só aguardar o período para dar o diagnóstico. Então, monta a pasto, que é o processo livre, você monta desse jeito, salvou, ele está valendo. Eu não salvei mais um, porque senão toda vez que eu faço um treinamento eu vou deixando aquilo e isso vai gerando um falso positivo no meu sistema e depois eu tenho que ficar dando baixa. Eu tenho alguns processos montados aqui, depois que você montar, ele fica desse jeito aqui. Esse aqui tem um animal. A diferença é que ele já está montado. Aquele que eu cancelei, ele não existe. O que você salvou, ele existe. Essas matrizes aqui, daqui a pouco elas estão aguardando o diagnóstico, beleza? Aí a engrenagem começa a andar. Seguindo aqui, então, dentro de reproduções, rebanho, reproduções, cadastro de semi-embriões, nós já passamos. Monta a pasto, o que é e como monta, nós já passamos. E ATF, nós vamos deixar esse processo para o final, beleza? Nós passamos ele por último. Vamos aqui, cobertura e inseminações. Então, olha só, processo livre, fêmea solta a pasto com touro, monta a pasto. O próximo, cobertura e inseminações. Então, você pode falar assim, professor, eu tenho aqui um processo onde eu vou lançar os embriões. Eu tenho sêmen que eu vou soltar na minha vacada. Como é que eu posso fazer esses processos onde eu não quero montar um agrupamento de ETF? Onde eu não quero fazer D0, D10, mas eu vou inseminar.
Eu vou transferir embrião, como é que eu faço? Você vai entrar aqui, rebanho, reprodução, cobertura / inseminações, botão vermelho apaga, botão azulzinho insere. Clica no botão azul. Aqui você pode ser bem específico no seu filtro animal, vírgula, combinações de raça, agrupamento de animais. De repente você separa os seus animais por lote, por grupo, filtra aquele grupo, aquela população, ou então eu posso fazer aquele filtro baseado no meu parâmetro. Me dá os animais do meu rebanho que estão aptos a receber uma cobertura. Então, animais aptos a cobrir, peço o sistema para filtrar somente a população apta, ele vai trazer para mim somente fêmeas aptas que alcançaram o parâmetro. Eu vou vir aqui escolher pontualmente algumas matrizes, a título de exemplo, e vou falar assim, olha, a cobertura aconteceu no início do mês, você pode pôr a data retroativa, isso não tem problema, de repente você foi registrando isso em uma planilha, uma anotação de agenda, foi documentando isso de alguma forma e não lançando software. O dia que você parar para lançar no software, você pode pôr a data retroativa. Se essa data for padronizada, 3 pontinhos, aplicar para todos. Se não for uma data padronizada, você vai vir aqui pontualmente, vai pôr a data conforme aconteceu. Então, estou lançando aqui, ó, 3 matrizes com a sua respectiva data, tipo de cobertura. Eu vou fazer uma monta, uma vai ser artificial e a outra vai ser embrião. No caso de monta, o macho não é obrigatório. No caso de artificial e embrião, a informação que segue ela é obrigatória. Então, no caso de artificial, vamos pegar aqui o sêmen do Johnny Depp e no caso do embrião, deixa eu ver se eu tenho o embrião. Vamos pegar esse aqui da combinação entre Sônia Braga e Tom Cruise. Imagina o cruzamento que sairia de Sônia Braga e Tom Cruise. Mas aqui no software isso é possível. Então vamos lá. Embrião associado, artificial associado, o macho, no caso de monta, não é obrigatório. Perfeito. Isso associado às demais informações que seguem. Aqui tem pessoa que gosta de trabalhar com isso. A hora que foi feita a cobertura, quem foi o responsável, o score, velocidade de saída do brete, são informações que você pode colocar. Se você colocar valor, esse valor vai para a ficha da matriz, para no final você ter um somatório entre preço de aquisição, custo operacional daquela matriz, isso vai para a ficha dela. Mas são todas informações opcionais. Se você colocar, enriquece, se você não colocar, não atrapalha. Feito isso daqui, você pode salvar essa informação. Então, a gente está pegando aqui a matriz 19, matriz 14, matriz 12, estamos lançando a informação, cada uma no seu respectivo modelo, com seu respectivo macho ou embrião, é só salvar. Então, vamos lá. Observe o seguinte, eu já vou fazer a primeira provocação aqui para trazer uma reflexão para a gente. Se você estiver trabalhando, ó, vou entrar aqui em rebanho, reprodução, vou ficar trabalhando listado os processos. Se você estiver trabalhando, então, um processo de monta natural, aonde você escolhe um macho específico para cobrir fêmeas específicas, você precisa de criar uma monta-pasto? Soltar essa matriz com aqueles touros? Pode, nada impede. Mas se você quiser já fazer o seu vínculo genealógico funcionar, se você vier em coberturas, por exemplo, olha só, coberturas, nova cobertura, vou pegar aqui de forma aleatória algumas matrizes, pronto, vamos pegar aqui, vou desmarcar todos, vou pegar agora, 1, 2, 3, 4, pronto. Se eu vier aqui fazer isso daqui, ó, tem 3, poderia ser 30 ou 300, não tem problema, do tipo, monta, 3 pontinhos, aplico para todos, para não ser aplicando um por um. Macho, vou pegar um macho específico aqui. Vou pegar o Keanu Reeves. Ele é padrão, aplico para todos. Perfeito. Se eu fizer isso daqui, a lógica é a mesma do que eu soltar a pasta. Eu estou informando que as matrizes elas vão receber uma cobertura do tipo monta natural, porém o touro é um touro escolhido específico. Eu não vou soltar ela com vários touros. Se você for soltar com mais de um touro, você tem que fazer monta-pasto. Se você for fazer com um touro específico, sugiro fazer dentro de monta, onde você aponta o macho
Por que, Ângelo? Porque aqui você constrói a genealogia. Lá no monta-pasto, como o sistema permite soltar mais de um touro, ele não escolhe, ele não faz uma seleção, ele não roda uma roleta para escolher aleatoriamente. Ele deixa você, no ato do parto, falar qual é o macho que cobriu. Até porque quando você faz isso, solta pasto, 3 touros com 10 matrizes, 3 touros com 30 matrizes, dificilmente você vai conseguir acompanhar quem cobriu quem. Então, na hora que nasce, de acordo com a cor, com a característica da raça, você acaba selecionando ou nem informa. Se for importante para você controlar a genealogia do animal que vai nascer, o processo de monta natural eu sugiro fazer dentro deste caminho aqui, beleza? As demais informações são as mesmas da tela anterior, são opcionais. Fazendo isso aqui, você está endereçando o seu processo, tudo bem? Endereçou o seu processo, a genealogia vai ser montada automaticamente quando nascer. Então, recapitulando, se você estiver fazendo monta a pasto com vários touros, ou mais de um touro com várias fêmeas, monta a pasto. Se for 1 para 1, indiferente de eu ter 10 fêmeas, é um touro que vai cobrir a fêmea 1, a fêmea 2 e assim sucessivamente, sugiro fazer o processo de monta natural dentro desse recurso coberturas e / inseminações. Ok? Entendido esse processo, se ficar alguma dúvida nele, anota no final do treinamento, a gente abre um tira-dúvida, mas é simples assim. E se for inseminação, somente inseminação. Se for somente inseminação, é o mesmo caminho. Cobertura / inseminações, nova cobertura. Escolha as matrizes do tipo apta, que eu vou pegar aqui. Escolheu as matrizes, vem aqui, coloca a data. É só para reforço de aprendizado, é o terceiro processo. Tipo, artificial, poderia ser embrião. Se é padrão, aplica para todos. Se é um macho padrão, escolhe, aplica para todos. E é só salvar. Você está fazendo a utilização de um SEMI que está no seu estoque, previamente cadastrado, como a gente viu instantes antes, numa data padrão. A data tem que ser padrão, se for aplicar para todos, sim. Se não for aplicar para todos, você escolhe a data conforme a sua anotação, conforme a realidade do fato. Interferir, ajustei a informação, é só salvar. O que vocês devem entender aqui? Que assim que você salva, essas matrizes, elas vão começar a obedecer aqueles gatilhos do parâmetro. Vou voltar rapidamente para um parâmetro. Olha o que eu vou fazer. Essa tela vai ficar aberta na nossa tela de cobertura. / inseminações. Vou vir aqui em cima, olha, canto superior direito, vou clicar nesse símbolo aqui, ó, nova guia. O que isso significa? Que o sistema permite eu manter minhas informações abertas, abrir uma guia auxiliar para confrontar outra informação, conferir, enfim. Eu posso trabalhar com 2 guias abertas, isso me dá um dinamismo na utilização. Eu vou usar esse recurso para mostrar para aquelas pessoas que perdeu. É um reforço da informação que já foi passada. Quando você entrar na estrutura principal da sua fazenda e entre em editar. O que eu quero mostrar para vocês? Que aqueles parâmetros que você fez, eles são os gatilhos para o sistema funcionar, alinhando as informações com o prazo que você estabeleceu para você não esquecer. Lembra? Lançada a cobertura, lançada a inseminação, o embrião, monta-pasto, o sistema agora está engatilhado para lembrar você a hora de fazer o diagnóstico. Que hora é essa, Ângelo? A hora que você definiu aqui, ó. Diagnóstico após cobertura, no meu 45 dias. Tem gente que trabalha com 30, coloca 30. Tem gente que trabalha com 50, coloca 50. Enfim, o período que você trabalhar aqui, você deve colocar. Então, você cria os gatilhos. Aptidão reprodutiva, pode ser por idade, por peso ou dias pós-parto. Tá aqui, ó. Idade, peso, idade, dias de pós-parto. São as aptas a cobrir. Definir as aptas a cobrir, eu vou definir as aptas a diagnosticar, de 45 dias após a cobertura. Esses gatilhos, registrei cobertura, ele começa a contar do dia da cobertura até o vencimento desse parâmetro. Então, é aqui que você cria seu parceiro estratégico. Não ignorem esse procedimento. Vou deixar essa aba aberta com apoio. Vamos voltar para a aba que a gente está trabalhando nas reproduções. Então, vamos lá, pessoal. Definido aqui, como é que a gente faz? Sêmen, monta pasto. Como é que a gente faz cobertura, inseminações? Ok? Vamos ver aqui. Fiz isso, Ângelo. Como é que eu vou começar a registrar os meus diagnósticos? Os diagnósticos, você pode pegar as fêmeas aptas a diagnosticar
Como é que você sabe as fêmeas aptas, Ângela? Primeiro, eu posso tirar um relatório. Segundo, eu posso obedecer o parâmetro que vai me avisar. Como é que o parâmetro vai me avisar isso, Ângela? Eu vou saber, com certeza. Vou deixar essa guia aberta, vou na aba adicional, bem aqui em cima, vou entrar na propriedade. Assim que você entra na propriedade, canto superior direito, tem os lembretes. Os lembretes, ele vai falar com você todos os parâmetros que foram alcançados. Animais a pesar, animais a cobrir, fêmeas que estão a cobrir são fêmeas que atingiram aqueles parâmetros, animais a pesar. Vamos ver se tem algum animal aqui para diagnóstico. Vamos ver se tem aqui. Se não tiver, diagnóstico não tem nenhum animal que atingiu o parâmetro, nenhum animal com 45 dias. Não tem problema. Vou voltar para a minha tela aqui de reprodução. Se tivesse animais a diagnosticar, os avisos reprodutivos, eles vão aparecer aqui. Então, quando você vê esse botão ganhando esse destaque em vermelho, quer dizer que tem algum lembrete importante que você deve monitorar para fazer gestão do seu rebanho. Então, vamos lá. Para dar o diagnóstico, o que você vai fazer? Reprodução, diagnóstico, novo diagnóstico, escolha a matriz que você quer diagnosticar. Eu acho que no caso nosso, a 14 e a 16, elas têm cobertura, vírgula, 16. Eu acho que foi o exemplo que nós fizemos. Abra essa matriz aqui, ou melhor, selecione ela e coloque ela aqui dentro, né? Data do diagnóstico. Olha só. Quando você faz o processo, vou dar o diagnóstico no dia de hoje. Quando você faz o processo, vem dar o diagnóstico, o sistema vai trazer para você as matrizes. Eu peguei uma, poderiam ser várias, de acordo com o filtro que você faz. As matrizes listadas, você vai pôr a data do diagnóstico, vai colocar o resultado, e ele vai falar com você, ó, se caso essa matriz tiver só um processo, ele vai sugerir para você aqui o processo. Se caso essa matriz tiver mais de um processo, você está validando a informação de um outro que estava em andamento, você deve vir aqui e ser específico na informação que você está positivando o resultado. Então, olha só. Essa matriz, ela tem dois processos acontecendo. Uma monta e uma artificial. É muito comum a pessoa fazer uma inseminação no início da temporada e dias depois soltar com touro. Então, ele já registra. Você pode abrir os dois processos. Como no meu exemplo aqui. Eu já fiz um artificial e soltei com touro. Então, os dois processos, eles estão em andamento. O que eu vou fazer? Eu vou diagnosticar como positivo o segundo. Olha só, dia 18/12, eu vou diagnosticar como positivo o segundo. Então, ó, dia 18/12... Peraí, deixa eu mudar só essa data aqui. Vamos por... não vai dar nenhum dia de gestação, porque eu estou pegando o mesmo dia que eu cobri e o mesmo dia que eu diagnostiquei. Deixa eu fazer só um ajuste aqui, porque essa engrenagem aqui ela vai ser contabilizada automaticamente, tá? Então, deixa eu pegar a fêmea 14. Deixa eu fazer só uma alteração nela aqui. O que eu vou fazer? Vamos supor que eu lancei aqui a cobertura errada, eu pus a data de hoje, a data está errada, até porque a gente tiver essa situação. O que eu faço? Ajusto essa informação. Então, eu vou vir aqui em cobertura barra inseminação, vou achar a fêmea 14 aqui, ó, fêmea 14. Vou abrir a fêmea 14. Vou vir aqui, cobertura 18/12, de 25, vamos jogar isso aqui para trás. Só para eu poder, para ele contar para mim os dias de gestação. Então, eu vou pôr aqui, ó, ao invés de dezembro, vamos pôr novembro. 18 de novembro. Só jogar um mês para trás. A monta está ajustada. Então, eu vou salvar aqui, ó. 18 de novembro foi a monta. Salvei. O animal 14. E o animal 14, ela tem um do tipo artificial. Então, achei as duas dela. Não vai ser também em dezembro. Vai jogar um mês para trás. Vou jogar novembro, no início do mês de novembro. Só ajustando as datas. É até bom que você veja. Se eu fiz errado, Anjo, abra e edita aquela informação. Perfeito. Agora sim eu vou lá em rebanho, reprodução, diagnóstico, selecionar a fêmea 14. Agora a gente já tem um exemplo pontual. Vou selecionar pontualmente a 14, colocá-la na lista do diagnóstico. E vou falar que no dia de ontem
eu estou dando diagnóstico para ela. Como ela tem resultado pré, como ela tem 2 processos, eu vou positivar um desses, vou positivar aqui o tipo 1 do 11, 18, eu vou positivar o artificial, o primeiro. Beleza. O que ele está falando, então? A engrenagem agora funcionou. Se eu estou dando diagnóstico hoje, ela foi coberta no dia 1 do 11 e ela está pré 46 dias de gestação. Ô, Ângelo, e se no exame de ultrassom tiver dado diferente? Deu 45, você vai vir aqui, 45, vai mudar isso daqui, tá? Você vai pôr pontualmente ou especificamente um resultado igual ao ultrassom ou exame de toque dele. Se você calibrar isso aqui, ele vai ajustar a cobertura, falando, opa, então ele vai ajustar a cobertura para a coisa ficar bem alinhada e bater tudo certinho. Então, eu vou deixar aqui o 45, o método, são informações daqui para frente opcionais, ó. Vamos falar que foi ultrassom, quem for o veterinário responsável, tudo isso aqui é opcional. O que você deve ficar atento? Ao dar um diagnóstico, o sistema vai falar com você, olha, esse animal você lançou uma inseminação seguida de uma cobertura. De acordo com o período gestacional, o que pegou o diagnóstico foi positivo, foi a primeira. Então, ela está com o processo de inseminação positivado. O que ele está falando? O segundo, que foi seguido de uma monta natural, vamos fechar? Está marcado como sim. O ideal é que você não deixe essas tendências para não ficar gerando estatística negativa para a matriz. Então, vai fechar o processo de cobertura? Lembra? Inseminação seguida de monta. Vou positivar aquele processo de dezembro. Fecha o outro. Para na próxima temporada ela estar pronta para receber o processo, fechando aquele que já aconteceu. Vai fechar sim. É só salvar. Diagnóstico está dado. Resolvido isso daqui. Então, a fêmea 14 agora, ela teve um processo artificial seguido de monta. Eu positivei o artificial e mandei ele fechar o que estava pendente, que era a monta. Ela só está aguardando o parto, beleza? Resolvido isso daqui. O que pode pintar aqui de dúvida? Ângelo, ou melhor, não é nem dúvida. Vou fazer uma provocação nessa situação. E se daqui uns dias, Ângelo, eu volto aqui, eu dei um diagnóstico, eu volto aqui, dou um segundo diagnóstico, eu percebo que essa matriz, ela foi negativada, ela absorveu a gestação. Vou na aba adicional, vou abrir a ficha dela, vamos pegar aqui a 14 e ver o que nós fizemos com ela até agora. A informação reprodutiva dela, olha só, nós positivamos a situação dela de artificial e negativamos, mandamos o software negativar automaticamente, ele já pôs isso para nós. Se ela pegou nesse aqui, quer dizer que a outra foi negativo, ela pegou do primeiro. Ó, previsão de parto, baseado no parâmetro e falar, ela está positiva, a previsão é para nascer aqui. Beleza. Você pode tirar depois o relatório de animais que estão aptos a parir em determinada época do ano. Então, ele já cria para a gente essa projeção. Mas, vamos supor que dias depois, ou um mês seguinte, você faz um novo diagnóstico e percebe que ela absorveu. Como é que você vai lançar isso, Ângela? Para o sistema entender uma absorção, é simples assim. Vamos voltar na aba onde a gente está trabalhando a reprodução. Você vai vir aqui, ó, reprodução, diagnóstico, novo diagnóstico. Vou pegar a matriz de referência, que é a 14. Opa, o Iago está atento aqui, ó. Fui no campo errado. Eu fui em cobertura. Então, não faz igual eu fiz, não. Aqui, ó. Rebanho, reprodução, diagnóstico. Novo diagnóstico. Fêmea da nossa referência, 14. Pega a 14. Coloca ela na lista, eu acho que eu fiz no dia 18, dia 17. Então, hoje, vamos supor que hoje já passou um mês. A título de exemplo, tenha passado aí alguns dias. Eu vou dar um diagnóstico agora, olha só para você ver. Vazio. Para o sistema entender uma absorção, o que você deve fazer pura e simplesmente? O primeiro resultado eu dei positivo. Eu estou dando um resultado vazio. Ele vai ficar aguardando aqui e falar assim, ok. Você está dando negativo para quê? Para um processo que já está em andamento, olha só, ele mostra para você, esse processo aqui, o primeiro resultado foi prenha. Você quer pegar ele e dar um negativo? Sim.
Para o sistema entender uma absorção, basta você escolher o processo que foi anteriormente positivado e numa segunda chamada, no segundo registro, você negativá-lo. Feito isso, o sistema vai entender que é uma absorção. Basta salvar. Salvamos a informação. Vamos vir aqui, abrir a ficha dela para a gente atualizar os dados. Animal 14. Abre a ficha dela. Às vezes, pessoal, eu saio da tela aqui, é só para receber uma pessoa que chegou no treinamento. Tá? Apita aqui para mim que chegou mais uma pessoa, eu vou lá e recebo. Então, abri a ficha da 14. Vou entrar aqui no resumo reprodutivo, fica dentro da ficha dela. Olha só, agora ela está vazia, porque a gente deu o segundo resultado para ela. Inclusive, a absorção já veio para a ficha dela. Então, o registro de absorção é: primeiro, o diagnóstico é positivo, segundo é negativo, o sistema entende a absorção. Vamos seguir aqui ainda dentro de rebanho. Voltar para a minha aba de reprodução, né? Deixa a ficha dela aberta. Vou voltar aqui em rebanho, reprodução. Diagnóstico está feito. Como é que eu registro o parto, Ângela? Entra na seção reprodutiva, vai em partos, novo parto. Lembra, nós temos o filtro aqui de animais aptos a parir. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa apta a parir aqui. Vou experimentar, ok? Você pode procurar aqui, pessoal, ó, a parir já passou aqui. Ah, mas eu não estou achando, porque tem hora que a gente aprende e não acha. Tá, a parir eu posso escrever aqui também, tá? Aqui, ó. Posso vir aqui, vamos pegar aqui, ó. A parir. Beleza. Aplica o filtro. Eu tenho 3 fêmeas aptas a parir. São essas aqui. Vou colocar elas na lista. Como é que eu faço, Ângelo, para registrar o parto? Filtro aptas a parir, ou deixo o parâmetro me avisar. Se tiver animais com parição vencido, o parâmetro vai avisar aqui também. Você vai clicar aqui, vai achar no parâmetro os animais que estão aptos a parir. Pega esses animais, identifica quais são e começa a registrar os partos, beleza? Então avisa aqui também. Se você for nesse filtro que eu acabei de sair dele aqui, na hora de adicionar animais, ó, adicionar animais. Se você for nos aptos a parir, você pega animais que têm parâmetros de parição alcançados também. Se você for no relatório, vou voltar nessa aba aqui, ó, rebanho, relatórios, relatórios reprodutivos, então, relatórios de reprodução, acompanhamento aptos a parir. Você vai ter também a lista de mais aptos a parir. Mas vamos agora focar no processo que é o registro de parto. Como que eu registro parto, Ângelo? Vai na seção parto, filtra os animais, coloca a data do parto. Se for a data padrão, aplique para todos. Cada um tem sua data, seja específico. A título de exemplo, eu vou deixar assim. Data do parto, não. Data do processo está aqui. Qual é o processo que você está registrando de parto? Está aqui. No ato do parto, você pode cadastrar a cria. Então, vou vir aqui, ó. Cadastra a cria. Ô, Ângelo, e se eu não tiver o número definitivo da cria? Não tem problema, você pode pôr um número provisório. Vamos pôr aqui, por exemplo, ó, F1, tipo, filha 1 da 04. Olha lá, filha 1 da 04. Ou C1, cria 1, tanto faz. C1 da 04. O que acontece? Você já pode vacinar esse animal, você já pode dar os vermífugos, tudo normal. O dia que ele receber um brinco definitivo, o histórico de manejo dele não se perde, fica registrado. Então, você pode pôr um número fictício e depois editar a ficha dele para o número definitivo. Mas isso é questão de inserção de animais, é outro treinamento, é o número 1. Posso cadastrar a cria no ato, coloco o sexo da cria, bezerra mamando, raça luzerá, peso, vamos, sei lá, 41 quilos. Salvei. Significa que para esse parto eu pus uma cria, vou fazer isso para o segundo, vou fazer isso para o terceiro, e todos os meus partos, eu vou registrar o parto e inserir a cria no sistema em uma tacada só. Feito isso daqui, é só salvar. Assim que você salvar, você está registrando o parto para essas matrizes. No meu modelo, apenas eu pus a cria, o resto ficou sem cria associada àquele parto. É assim que você registra parto dentro do software. Rebanho, reproduções. Olha, e se for um aborto? Se for um aborto, você vai, ao invés de entrar em partos, você vai entrar em abortos, vai selecionar uma matriz que você quer fazer o aborto dela. Vou pegar um exemplo aqui qualquer. Vai colocar a data do aborto.
vai falar de qual processo que você está registrando o aborto, para no final da linha ficar cobriu o dia tal, diagnosticou no dia Y, tinha uma previsão de parto, mas na verdade teve um aborto. Para isso ficar documentado, você escolhe aquele processo. Assim que você escolher o processo, é só salvar, você está registrando um aborto. A absorção, 2 diagnósticos. Primeiro positivo, segundo negativo, o sistema entende a absorção. O aborto, você vai escolher o recurso de aborto e registrar o aborto. Ainda dentro de rebanho, reproduções. Por fim, ainda está faltando só o processo de IATF. Por fim, é o registro de exame andrológico, que é um registro muito prático para aquelas pessoas que têm o retorno do exame andrológico. Você vai documentar esse exame, essa análise que você fez dentro do software nessa sessão. Então, entrou em rebanho, reprodução, exame hidrológico. Novo exame. Basta colocar a data, identificar o animal e pegar as informações que seguem com o documento da avaliação e documentar isso daqui. Assim, as informações vão ficar virtualizadas aqui no software para não se perder. Você transfere o que está no documento da análise para dentro do sistema e é só salvar. Assim que você salvar, isso fica documentado dentro do sistema. Então, rebanho, reprodução, nós passamos todos os recursos. E vamos agora trabalhar especificamente o processo de IATF. Por que você deixou por último, Anjo? É o seguinte, o processo de IATF, como até uma condição mercadológica coloca para a gente, vou pegar aqui e já deixar aberto um manual do laboratório Zoetis, onde ele orienta o que é o IATF. O que acontece? IATF, na sua proposta original, como o próprio nome diz, é um processo de disseminação artificial em tempo fixo. Ele sugere protocolos pré-formatados para uma população específica. Em cima disso que o procriário foi desenhado. Então, assim, baseado numa orientação. Quem quiser, esse documento é um documento público, tá, pessoal? Se você pesquisar lá no Google, você vai achar esse laboratório, tem esse documento, esse manual aí, como é que eles recomendam fazer. Eu só peguei um exemplo qualquer, tá? Não é nenhuma parceria, não é nada direcionado nesse aspecto, é só o primeiro que eu achei para a gente poder trabalhar esse exemplo aqui. Então, vamos lá. O que eles sugerem aqui? São protocolos pré-fixados para uma população específica. A população, nesse exemplo aqui, vacas paridas e anestos, ele funciona com o D0, D9 e D11. Em cada etapa, ele tem exatamente o que deve ser feito. Então, modelo 1, modelo 2 e assim, vários modelos que eles sugerem aqui. O que o sistema Procriar permite você fazer? Pegar esses protocolos aqui, que são protocolos, são manuais, procedimentos pré-fixados, documentar isso no Procriar, para sim, se você estiver longe da fazenda e falar com a pessoa assim, olha, eu quero que você monte um processo de ATF usando o protocolo para vacas paridas em anesto. Ele vai ter que seguir exatamente essa normativa, D0, D9 e D11. Como é que eu monto isso no software, Ângelo? Então, vamos no software entender como é que você monta isso daqui. Então, aqui dentro do software, reprodução e ATF, nós temos 2 seções. A criação dos protocolos. Qual protocolo? O que nós acabamos de ver aqui, D0, D9 e D11. E depois, a criação do processo, onde nós vamos usar o protocolo dentro do processo. Então, como é que eu faço para montar um processo de ATF dentro do software? Primeiro, documente o seu protocolo. Para isso, entre em reprodução e ATF protocolos. Eu já tenho um modelo salvos aqui. Eu já tenho alguns modelos salvos aqui. Vamos abrir o modelo 1, só para a gente ver como é que eu montei. Esse daqui, ó, ele está com D0, D7, D9, D11 e D11 de novo. Vamos pegar um outro. Vamos voltar aqui, ó. Vamos pegar o número 2. O número 2, como é que ele está estruturado? D0, D7, D9, D11. Poderia fazer um igual, a estrutura bem simples, igual dos OETs, D0, D9, D11? Posso. Então, aí eu teria a 4ª opção de protocolo. Como é que eu crio, então, esse protocolo? Então, nós já vimos alguns modelos que eu tenho pré-formatados. Vamos criar aqui um novo protocolo, botão azul, que é padrão de entrada, vou dar o nome. Protocolo no uso genérico. Descrição. Pode ser usado em
qualquer população de fêmeas. Ok, feito isso daqui, ó, nova ação, nova ação, nova ação. Esse daqui, como é que ele funciona? Ó, D0, D9 e D11. Beleza, vamos replicar isso daqui. Então, no D0, vou apertar o 0, ele fala o D0. O que eu vou fazer? Vou pôr aqui aplicação do gonadiol conforme está aqui. Depois do D9, a retirada. Então, vou vir aqui, ó. O que eu vou chamar a atenção de vocês quando for estruturar? D0 eu já escolhi. O sistema, quando você vai escolher, olha só, eu clico aqui para escolher, ele me dá duas situações, dois agrupamentos de procedimento. Um primeiro agrupamento que está vinculado à reprodução, onde você insemina, monta ou transfere embrião. O segundo está ligado a um controle mais sanitário. É que tipo de fármaco você vai usar. Então, aqui você vai fazer um tratamento hormonal, algum tratamento de saúde animal, alguma aplicação de reforço de vitamina, alguma coisa do tipo. Então, no D0, no D7, onde envolver algum procedimento sanitário, você escolhe nessa seção de vacinas e eventos sanitários. Olha só, escolha aqui em vacinas e eventos sanitários. Deixa eu ver se eu tenho aqui, ó. Retirar dispositivo. Vou pôr aqui, esse eu já criei. Então, eu vou escolher aqui no D7 a retirada do dispositivo. Posso pôr uma descrição, Ângelo? Pode pôr descrição, para quem lê esse protocolo depois entender o que você quis falar aqui, o que é a ideia de se fazer aqui. Sugiro que coloque para quem vê entender o que é a ideia do procedimento D0 e D7. Muita atenção no D11, porque o D11 é onde eu vou fazer a inseminação, onde eu vou pôr o sêmen. Aí, na hora de escolher, você tem que escolher do tipo reprodução. Vou pôr aqui o sêmen. Vou fazer a inseminação propriamente dita. Aqui, fazer a inseminação. Pronto. Aqui eu vou fazer a inseminação. Assim que eu salvar esse protocolo, ele está pronto, ele está pré-formatado para usar em qualquer IATF que eu quiser. Agora eu passo a ter 3 protocolos para serem usados. O 1, o 2 e o 3 que nós acabamos de criar. Então, Ângelo, vou montar um IATF. Eu não fiz o protocolo. Sugiro fazer o protocolo. Para na hora que você for montar o IATF, não ter que parar para montar o protocolo que o seu veterinário orientou, que o seu laboratório orientou, ok? Ou de acordo com aquilo que você segue. Crie os protocolos. Voltando para dentro do sistema. Outra observação ao criar protocolo. Então, o protocolo ele deve ser pré-fixado, ok? Ele tem que estar criado antes para você usar depois. Outra particularidade dentro aqui do protocolo. Vou abrir esse aqui de novo que a gente está trabalhando. Só vão estar disponíveis na ação aqui, por exemplo, ação de evento sanitário, tem aqui os procedimentos disponíveis. Só vão estar disponíveis os procedimentos que você já deixou previsto no controle sanitário. Ô, Ângelo, onde que eu deixo previsto no controle sanitário? Olha só, vou manter essa tela aberta, vou na nossa aba adicional de apoio. Como é que eu abri essa aba aqui? Lembre-se, como é que abre uma aba de apoio? Canto superior direito, nova guia. Eu já cliquei, então ela está aberta aqui, ó. Como é que eu crio os procedimentos sanitários que eu vou utilizar? Olha só. Quando você vem aqui em rebanho, você tem aqui alguns agrupamentos de informações dentro de cadastro, saúde animal, eventos sanitários. Todos os eventos que eu deixei previsto aqui estão disponíveis lá para mim. Então, o evento que eu pôr aqui, olha só para você ver, ó, novo evento. Vamos pôr o evento aqui, teste de treinamento. O evento que eu deixar previsto aqui, ele vai aparecer disponível para usar lá no protocolo de IATF. Simples assim. Beleza? Voltando aqui para o nosso procedimento de IATF. Então, dentro desse procedimento aqui, vou abrir novamente. Teste do treinamento já está disponível para ser usado, porque ele já foi previsto lá na minha saúde animal. Então, ao criar o protocolo, esteja ciente que ele tem que, ao criar um processo de IATF, esteja ciente que o protocolo tem que ser pré-formatado. Ao criar um protocolo, saiba que os recursos que você quer usar nesse protocolo, eles devem ter sido previstos de forma prévia também em saúde animal.
Obedeceu isso daqui, você não vai ter problema em criar seu protocolo de acordo com a orientação do seu veterinário ou do seu laboratório. Protocolo estruturado e definido, eu posso fazer minha IATF. Então, para isso, eu vou entrar em rebanho, dentro de reprodução, IATF. Protocolos criados, eu vou no processo de IATF. Para se criar um processo de IATF, botão novo, IATF. Coloque a duração desse IATF. Vamos supor que meu D10, D11, sei lá, vai cair lá para o dia 31. Então, coloca a duração desse IATF. Coloco uma descrição. Último IATF de 2025. Opa, 2025. Responsável é opcional, observação é opcional. Vou selecionar minhas fêmeas que vão participar desse processo, então eu posso vir aqui, ser bem pontual, animal, vírgula, ou fazer o filtro. Por exemplo, eu quero pegar o lote X, eu quero pegar o grupo de matrizes Y, você pode também filtrar combinações entre esses filtros aqui. Eu vou ser mais pontual, selecionei as matrizes por vírgula e trouxe para mim, eu vou colocar essas matrizes no meu processo de ATF. Então, todas essas matrizes agora estão no meu processo de ATF, é só salvar que o sistema vai habilitar os recursos de ATF para mim. Então, pronto. Eu salvei o período, o nome e as matrizes. Ele habilitou o meu monitoramento desse processo. Aqui não está acontecendo nada que eu acabei de criar. Nós vamos abrir um processo em andamento para a gente poder conferir. Então, olha só. Resumo preparado para funcionar, fêmeas inseridas nesse processo, protocolos. Neste momento, ele não tem nenhuma ação prevista, porque eu não selecionei o protocolo. É aqui que o protocolo vai fazer muito sentido. Quando você pegar em adicionar um protocolo, ele vai falar com você, ok, qual protocolo você quer usar? Vamos usar o nosso modelo que nós criamos, protocolo para uso genérico. Tipo, esse tipo, ele pergunta assim, esse processo, ele está entrando no sync, etapa 1, Resync, etapa 2, como é que ele vai funcionar? Então, eu vou pegar aqui que ele é um sincronismo. E essa data de start, ela é muito importante porque a partir da data de start é que ele vai considerar, olha só, a partir da data de start é que ele vai considerar o D0. Então, seja bem específico aqui. Vamos pegar aqui o nosso start. O que aconteceu? Ele criou para mim aqui, ele já trouxe o protocolo pré-formatado para dentro da minha ETF. Por isso é bom você deixar o protocolo. Qualquer pessoa na fazenda que escolheu o protocolo, ele tem que seguir aquilo que já está acordado do jeito, seja uma orientação zootécnica de um veterinário ou de um laboratório. Está aqui dentro. Como é que eu executo esses processos, Anjo? Olha só, eu vou salvar esse procedimento. Então, nós temos aqui o último processo de ETF. Toda vez que você vier aqui, entrar nesse processo, vir no protocolo, ele vai ficar pendente até você executar. Então, olha, D0. Para executar, vou no botãozinho ações. Ou aplicação do implante. Sim, vamos fazer aqui, ó. É só salvar. Ele foi concluído. Segundo procedimento, olha só. Ele está baseando para a gente aqui na data de start, tá? Segundo procedimento, a retirada. Vou em ações, vou executar ele também. Retirada, é só salvar. Os dois procedimentos estão executados. O que vai acontecer aqui agora? Que vai ficar pendente somente o evento de D11 e ele é do tipo reprodutivo. Por isso que ele cria o protocolo, você cria lá as ações. Aqui ele segmenta. Ele fala, ó, tem duas ações do tipo sanitário, tem uma ação do tipo reprodutiva. Olha só, essa ação reprodutiva, ela vai permitir você fazer a inseminação. Aí você clica em ações, vou inseminar as matrizes, aí ele vai falar com você. Ele já vai trazer a população que a gente colocou, olha. A data é hoje? Sim. São essas fêmeas, ok. Do tipo artificial, ok. Por quê? Está previsto do tipo artificial lá no protocolo. Então, eu vou vir aqui, vou escolher sêmen, vou aplicar esse sêmen, que é um padrão. O resto das informações são informações opcionais, mas você pode colocar, se fizer sentido para o seu controle, claro. É só salvar. Pronto. Essas matrizes agora, elas estão preparadas para obedecer a engrenagem lá do parâmetro. Alerta de diagnóstico. Assim que dá o diagnóstico, alerta de aproximação do parto. Vai funcionar tudo conforme
os parâmetros. E se a gente vier aqui, ó, vamos salvar, o processo aconteceu, depois de um dia, 2, você quer vir aqui para monitorar esse processo. Aí toda vez que você chegar aqui agora, ele já vai começar a rodar a engrenagem. Quando você der o diagnóstico, mais engrenagens serão rodadas aqui. E se depois que você fizer o diagnóstico e precisar de fazer um resync, como é que vai funcionar? Quando você vem aqui, ó, adicionar um protocolo, opa, vou adicionar o protocolo, o 2 agora, na etapa de resync, e a data dele vai começar a partir do dia 18, salvar. Ele só vai sugerir para o resync, só vai ser sugerido para o resync as fêmeas que participaram do primeiro e foram negativadas no primeiro. Ele faz uma pré-seleção. Ele não traz todas, ele traz somente as negativadas no primeiro. É assim que funciona o resync, e se for o caso, o trisync, para quem assim faz. Para quem só faz o primeiro processo, deixa correr o primeiro. Para quem faz o resync, o que você tem que entender é que ele vai ser seletivo. Quem positivou na primeira não vai ser sugerido na segunda, ok? Ainda dentro de ATF, deixa eu voltar aqui, só para a gente pegar um processo em andamento. Vamos pegar, talvez, esse aqui. Deixa eu ver se esse aqui tem alguma informação legal para a gente ver. Esse aqui está incompleto. Deixa eu arriscar um outro aqui. Vamos ver esse. Beleza. O que eu quero mostrar para vocês, um que está em andamento, só para vocês poderem observar a engrenagem toda funcionando. Então, aqui, ó. Quantas fêmeas tem, quantos processos foram realizados, quem está prenha, total de vazias, se tem diagnóstico pendente, a taxa de concepção até então. A parte gráfica, ela tem a legenda, é só você dar uma olhada. Então, vai falar com você, por exemplo, quem pegou de cobertura, quem está prenha, quem está vazia, total de animais que pegam um processo, os machos, do tipo artificial, os processos, no caso de sync e resync, como é que eles estão desempenhando, enfim. Parte gráfica, a parte tabelada dispensa multiplicação, é só você analisar o gráfico que ele está te dando aqui. E depois que acabou essa temporada, olha só. Vamos abrir aqui só para a gente ver. Ó. Entrando em rebanho, todo agrupamento reprodutivo está dentro da seção reprodução. Assim que nós passamos todas essas informações, como é que eu vou monitorar tudo isso daqui, Ângelo? Olha só. Observe o seguinte. Vou recolher todos os menus. O sistema, ele tem uma estrutura bem organizada. Então, se eu vou mexer em rebanho, não precisa entrar nessas outras abas aqui. Assim a gente vai simplificar o software. Já que eu estou mexendo em rebanho, eu clico em rebanho e vai listar tudo para mim. Olha que legal. Se eu mexer em ficha de animal, se você for aqui em relatórios, você vai entrar em ficha de animal. Quero saber raças, agrupamento por idade, agrupamento por era, enfim, vai. É relacionado à ficha? Vai em ficha. É relacionado à pesagem? Olha só. Entrei em rebanho, pesagem corporal. Você vai em relatório, pesagem corporal. Se você entrou em rebanho, reprodução, você vai entrar aqui, ó, relatórios, reprodução. E assim, se eu entrei em rebanho manejo, vou tirar relatório, vou tirar aqui, ó, relatórios de manejo. Então, os temas são agrupados de acordo com a proposta de inserção, só para você não se perder no relatório. Como a gente está falando aqui de relatórios reprodutivos, olha só. Você entra em relatórios, não adianta ficar procurando que não. Se perder aqui à toa. Se é para reprodução, olha, se eu entrei em reprodução para lançar, eu vou em relatórios de reprodução para extrair. Então, por exemplo, uma vez que eu comecei a lançar a reprodução das matrizes, eu posso vir aqui acompanhar. O relatório de desempenho das fêmeas, por exemplo, olha só. Vou tirar um relatório de desempenho das fêmeas. Observe uma coisa. Todos os relatórios, eu vou sugerir um padrão, tipo esse aqui. Eu vou pegar para você o número, o nome, a taxa de concepção, a taxa de natalidade, a perda pré-parto, o intervalo entre parto, condição atual da matriz, a maternidade, se tem bezerra ou pé, se não tem, enfim. Isso é uma sugestão de relatório. Se você observar na prática, um único relatório, ele te dá N possibilidades de você listar isso daqui. Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, e ser muito abrangente nas minhas análises. Eu vou pegar tudo isso daqui, ó, e gerar um relatório. Ele vai carregar
todos os índices de todas as matrizes para mim. Mas eu posso vir aqui e ser muito específico. Eu falo, não quero tudo isso. Eu quero identificador da matriz, eu quero ver aqui, ó, últimas coberturas. Então, ele vai te dar isso daqui como referência. Mas você pode pegar essa informação de uma população específica. Por exemplo, de um lote específico, de uma condição específica, de uma raça específica. Você pode ser bem específico. Um relatório vira N possibilidades. Seguindo ainda na análise de relatório, ó, rebanho, vou entrar em relatórios de reprodução. Vamos pegar aqui um relatório que eu acho bem legal também. Opa, detalhe aqui, ó. O desempenho das fêmeas, esse que eu entrei, ele deixa você filtrar também o desempenho das fêmeas de um IATF específico, tá? É isso que eu queria destacar. Então, eu quero ver o desempenho das matrizes que estão em um IATF, só filtrar o IATF aqui, ó. Mas tem outro relatório que é bem legal de ver, por exemplo, ó, vida reprodutiva, ele vai resumir tudo que aconteceu na vida reprodutiva daquela matriz, o acompanhamento, os lembretes, quais são as fêmeas aptas a cobrir, quais são os partos que tem para vencer em um determinado período, ó, partos que vai vencer no ano que vem. Eu quero pegar no primeiro trimestre do ano que vem os partos, então você vai vir aqui e falar, ó, eu quero pegar de janeiro de 26 até, sei lá, vamos pegar aqui março, primeiro trimestre. Vamos ver se na minha base tem, né? Vamos fazer uma provocação. Tem uma só. São as matrizes que estão para parir no próximo trimestre. Você pode vir aqui, ó, rebanho, relatórios, reprodução. Então, acompanhamento reprodutivo. Eu dei o exemplo aqui de animais a parir. Você pode pegar animais a cobrir, animais que estão com diagnóstico a vencer. Tudo isso aqui, você permite você ver vencidos e previsões, ok? Vale a pena. Relatório, pessoal. Vale a pena vocês entrarem, emitir um relatório, fazer um teste para quando você precisar da informação, já saber onde recorrer, beleza? É claro que numa situação específica, você tem o nosso apoio de suporte, você pode entrar em contato e tratar essa situação com a gente. Vamos recolher isso daqui. Então, aqui, ó, uma vez que você lançou as suas informações, você vai ter que, por exemplo, ó, eu quero pegar um relatório de um IATF que já aconteceu. Entra em relatórios reprodutivos, vai em IATF, escolha o IATF que você quer avaliar. Pegar um aqui qualquer, vamos pegar esse daqui. Escolha o IATF e manda gerar um relatório. O que ele vai trazer para você? Uma análise daquele processo de IATF para você ter os comparativos. Por isso, eu deixei, olha só, cada relatório desse aqui, você pode fazer um julgamento isolado de um processo de IATF. Por isso, eu deixei ele por último, olha só, rebanho, reproduções IATF. Por quê? Quando você quiser ver o desempenho de um protocolo, está fazendo sentido aquele protocolo? Ah, eu troquei de laboratório, eu estou usando outro tipo de medicação, outro tipo de hormônio, outra marca de hormônio. Então, você pode vir aqui, ver suas taxas, seus índices, para ver se faz sentido, acompanhar, ou utilizar, fazer todas aquelas modificações que você fez. Por isso, o IATF, ele é muito sugerido na estrutura do Procriare atual, para quando você precisar de tratar populações específicas para ter resultados específicos daquela população, daquele procedimento, daquele método. Porque você cria um agrupamento específico, um protocolo e talvez alguns procedimentos sanitários específicos para depois você ter um julgamento isolado daquele protocolo, beleza? O IATF é uma estrutura dentro do software criado recomendada para isso. Análise de uma população, de repente você tem um rebanho que é misto, você quer ver o desempenho daquela população, o IATF é o local para você ter isso. Ô, Ângelo, eu não faço um processo reprodutivo bem endereçado assim. Eu não faço. Eu pego as matrizes, aplico lá um evento sanitário de implante de retirada e depois eu faço um julgamento tudo junto disso. Beleza, você pode fazer assim. Para fazer desse jeito, olha só, eu vou sair do IATF, você vai lá no evento sanitário e vai dar um implante do embrião, a retirada do embrião de forma genérica, para todo o rebanho, sem especificar uma população, um protocolo específico. Você vai lá no evento sanitário, aplica o gonadiol, faz a retirada dele e acabou. Na hora de fazer a inseminação, você vai vir aqui, ó, olha só. Reprodução, coberturas e inseminações, cadastrar novo, escolha aqui todas as matrizes aptas, por exemplo, olha só.
Pega todas as matrizes, coloca na lista da inseminação, coloca a data padrão. Opa, primeira data, né? Depois aplica para todos. A data, aplica para todos. Tipo, artificial, aplica para todos. Olha só, estou com 600 animais listados. Não vou fazer um por um. Manda o sistema preencher para mim. Aplica para todos. Vou escolher aqui um sêmen qualquer. O sêmen que eu escolhi aqui, tá, pessoal? Igual falado no início da aula, vai dar baixa lá no meu estoque. Beleza. E se eu fizer desse jeito, Anjo, eu não vou conseguir analisar a minha temporada reprodutiva? Vai. Só que não por um relatório de ATF que segue aquele princípio que nós falamos agora há pouco. População específica, protocolo, análise isolada. Para você ver se um protocolo desempenha melhor que outro, se uma raça desempenha melhor que outra, se uma orientação ou um laboratório desempenha melhor que outro, tem que ser feito no IATF. E a vantagem é que ele vai tratando. No RESYNC, ele já tira as matrizes positivadas no sincronismo, ele cria uma condição para aquela população. Se eu quero fazer um processo aberto, depois eu posso pôr mais fêmea, tirar fêmea, passa nesse caminho, vai lá em inseminação, lança. Assim que você salvar, começar a dar o diagnóstico, eu não vou conseguir monitorar? Vai. Só não vai ter esse agrupamento aqui, ó, rebanho, reprodução e ATF. Você não vai ter esse agrupamento aqui. Porém, você tem esse relatório aqui, ó, rebanho, relatórios de reprodução. Vamos pegar aqui, ó. Deixa eu achar o relatório, não é estação reprodutiva, bem em cima do IATF. O que significa o relatório de estação reprodutiva? Ele vai te dar um relatório idêntico ao relatório de IATF, porém, de forma mais abrangente. Vai falar com você assim, ó, a sua estação reprodutiva, você pode ser específico no período, tá? Por exemplo, eu quero pegar o desempenho da minha estação reprodutiva deste ano. Então, você vai vir aqui, ó, janeiro deste ano até o dezembro desse ano. Como é que desempenharam minhas fêmeas? O que você está falando com o software? Me dá um resumo de todas as matrizes que dentro desse período teve algum processo de monta, de embrião, de artificial, e traga para mim um resumo disso. Eu quero entender isso, eu quero ter uma visão holística do negócio. Você gera um relatório. E ele vai te dar um relatório idêntico ao do IATF, porém agora você não tem que fazer grupamento, você não tem que criar protocolo, você não tem que fazer desse jeito, você vai fazer de forma mais aberta, porém você tem um relatório preciso daquele período todo. Então você pode ganhar extensão de período, mas uma análise minuciosa, mesmo tendo um período mais extenso, uma população até mais aberta, ok? Ele vai te dar um resumo, esse relatório você pode analisar o que aconteceu, o total de fêmeas que estavam lá, quem entrou, quem não entrou, quem pegou do tipo artificial, quem pegou do tipo implante, quem participou, quem não participou, desempenho dos machos, vai estar aqui para baixo, enfim. O relatório, igual eu falei com vocês. Tira o relatório e faça uma análise dele. Quando você precisar, você sabe onde recorrer. É um exercício que vocês têm que fazer, tá bom? Então, pessoal, eu já extrapolei aqui 29 minutos, mas a ideia... Eu estou focado muito mais no seu aprendizado, né, no aprendizado de todos vocês, do que no tempo. Então, neste momento, eu vou para vocês aqui. Vou parar de compartilhar a minha tela. E vou voltar para vocês aqui. Como eu disse, pessoal, eu vou abrir aqui a sessão para tirar dúvidas. Neste momento, aquelas pessoas que têm algum compromisso, reservou o tempo certinho para participar do treinamento, viu? Muito obrigado a todos vocês. Vocês estão liberados aí para o próximo compromisso. Aquelas pessoas que estão com mais tempo, né, queira participar e ou apresentar uma dúvida específica, coisa do tipo, pode ficar à vontade. Aqueles que têm um cronograma mais apertado, fica à vontade, viu? Obrigado pela participação. Depois a gente sobe o vídeo lá para vocês. Obrigado àqueles que têm que sair aí. E quem quiser apresentar alguma dúvida, claro, se tivesse, talvez tenha sido respondido. Estamos abertos aqui, eu e Iago, para tirar qualquer dúvida. Bom, pessoal, se ninguém mais tiver alguma contribuição, quiser acrescentar mais alguma coisa, seria isso daí. Claro, eu diria que isso aqui é mais um contato nosso com vocês em relação ao treinamento. Nós ficamos à disposição aqui para qualquer dúvida. Deixa eu ver, Iago, alguma coisa que a gente esqueceu de acrescentar. Então é isso aí, pessoal. Ficamos à disposição aqui no plantão nosso de suporte, tá bom? Qualquer dúvida é só chamar. Agradeço muito a participação de vocês.
E sugere lá qualquer outro tema que vocês queiram ver aqui no Procriare, como treinamento, para a gente já voltar fazendo. Para aquelas pessoas que a gente voltar a falar lá na comunidade, voltar a falar no privado aqui, vai ser bom falar com vocês. Para aqueles que for viajar, for cuidar de alguma coisa, eu vou deixar aqui para vocês o nosso abraço aí de um Feliz Natal, viu? Obrigado pela parceria desse tempo todo. Conta com a gente. Espero contar com vocês também em mais um ano para a gente poder co-criar uma Procriare para chamar de nosso, esse é bem o nosso modelo. Obrigado mesmo pela parceria, ficamos à disposição, viu? E boas festas a todos aí, pessoal. Muito obrigado pela participação. Bons negócios aí.